Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar encontra-se em Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, que eu passo a ler agora. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e amiga, Jesus e seus discípulos seguem em direção a Jerusalém. Sabendo que os discípulos ainda precisam aprender muito para estarem preparados para o que vai acontecer em Jerusalém, Jesus ensina pela segunda vez aos discípulos de que ele será preso, morto e que ressuscitará. Com isso, Jesus deixa claro que anunciar e colocar sinais do reino de Deus entre as pessoas, amando as pessoas assim como elas são, tem consequências na vida de quem o segue e ensina o que ele ensinou. Porque os ensinamentos de Jesus incomodam aqueles que querem continuar a ter o poder sobre a vida das pessoas. Como da primeira vez, os discípulos não conseguem entender as palavras de Jesus e começam a disputar entre si quem será o maior entre eles. Talvez estejam se perguntando: quem será escolhido para dar continuidade à missão que Jesus iniciou? Para eles, um discípulo tem que ser uma pessoa importante. Tem que se sobressair em relação às outras pessoas, porque ensina a verdade sobre o reino de Deus. E percebendo a preocupação dos discípulos, Jesus, mesmo assim, não deixou de depositar confiança neles, porque ele precisa deles para anunciar, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada e produzindo frutos. Jesus sabe que eles demoram a entender as coisas, porque são pessoas muito humildes. Por isso, de forma bem didática e humana, Jesus ensina que o mais importante não é aquele que se sobressai. E daí
ele vai ensinar para nós também que o mais importante não é aquele que tem as melhores roupas, que é rico, que tem um posto importante numa empresa, que é aclamado e sobre quem estão todos os holofotes e que está sempre aparecendo na mídia. Jesus diz que para o reino de Deus não é essa a importância que Deus quer. O mais importante é aquele que serve os outros, sem olhar para as condições do outro, que está sempre pronto para estender as mãos a quem precisa de ajuda. Jesus quer mudança de mentalidade e de atitude. Ser verdadeiramente importante para Jesus e para o reino de Deus é estar pronto e à disposição de ajudar, ser misericordioso e agir sempre em favor da vida. Jesus inverte a situação. Quem quiser ser o mais importante deve ser o último e servir a todos, porque esse foi o caminho que Jesus andou desde o nascimento, ser o último e servir a todos. Olhemos para a vida dele. Ele já nasceu como sendo o último, lá num curral. Toda a vida dele houve alguém que o perseguia, até chegar o dia em que ele foi morto na cruz. Jesus foi aquele que sempre serviu os doentes, os marginalizados, recebeu as crianças, conversou com todo tipo de gente, com leprosos, pessoas impuras. Então Jesus foi aquele que nos deu o exemplo de como servir. E para o reino de Deus, essas pessoas são importantes. Então, Jesus precisou descer ao fundo do poço para trazer com a sua ressurreição a verdadeira vida e o direito de poder estar sentado à direita de Deus Pai. Então, Jesus mostra para os discípulos e para nós o que é ser o mais importante para Deus, com o seu conceito de vida. Quem quiser ser o primeiro deve ser o último de todos e servos de todos. E mostrando como deve ser esse servir, Jesus toma uma criança no colo, mostrando que a grandeza, ou de que quem quer ser grande no reino de Deus, tem que ser diferente. Ser grande no reino de Deus é acolher uma criança. E eu digo aqui, por que Jesus pega uma criança? É porque as crianças no tempo de Jesus não tinham o mesmo status que as crianças de hoje, né? E por isso, Jesus não pega uma criança no colo, porque ela é um ser angelical, fofa e amável. Não. Ele pega uma criança no colo para mostrar que, assim como uma criança, como ele pega essa criança, nós temos que dar valor às pessoas que não têm importância, às pessoas que não têm valor na sociedade. E com essa criança no colo, Jesus nos ensina que, se quisermos ser verdadeiros discípulos dele, de Jesus, devemos estar sempre preparados para nos tornarmos indefesos como uma criança. Por quê? Para dependermos de Deus. Assim, em tudo, nos tornarmos indefesos, para procurarmos sempre orientação nele, em Deus, orientação para a nossa vida, e nunca achar
que nós podemos tudo com as nossas próprias forças e pensamentos. É na dependência total em Deus que mostramos a nossa verdadeira grandeza. Segundo, a verdadeira grandeza não está em ocuparmos posições elevadas. A verdadeira grandeza para Deus não está em ocuparmos posições elevadas, mas sim em contribuirmos para que todas as pessoas tenham uma vida digna e justa. Em terceiro, que se quisermos ser verdadeiros discípulos e servos de Deus, precisamos olhar, receber e aceitar as pessoas fracas que não conseguem se ajudar sozinhas. Em quarto, Jesus sempre colocará uma criança no meio de nós, para deixar claro de que Ele nos encontra nos pequenos, nos humildes, nos fracos, nos impotentes, naquelas pessoas que não são levadas a sério, que não são ouvidas, naquelas pessoas que ficam de lado. Ele sempre vai colocar uma criança entre nós para mostrar que devemos acolher e amar aquelas pessoas que o mundo rejeita e não considera. Jesus, meu amigo e amiga, nos ensina que ser grande e importante para Deus é ter a coragem de abaixar-se para os humildes, não rejeitar ninguém, não excluir ninguém, mas ser sempre uma voz que traga esperança, que traga uma palavra que anima, que traga conforto. É conseguir ver no outro o próprio Cristo nos chamando e pedindo nosso amor incondicional. Seremos importantes para Deus quando nos dispusermos a fazer outras pessoas a se sentirem amadas, respeitadas e orientadas. Seremos importantes quando nos colocarmos à disposição de sermos alguém com quem outras pessoas possam contar e encontrar força e solidariedade. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, pode também compartilhar com quem você quiser esta mensagem. Volto a dizer, eu tenho o meu canal do YouTube. Se você quiser se inscrever, você é convidado. E eu quero desejar a você e a sua família uma abençoada semana, que a gente possa exercitar o servir ao próximo, sem pensar em recompensa. Então, nós vamos nos ver no próximo domingo. Então, até lá.